Olá, pessoal. Vamos falar das leis da gravitação universal de Newton. Então, Newton conseguiu, a partir das leis de Kepler, concluir sobre a dinâmica do sistema, as forças que estavam no sistema. E a força gravitacional é a principal. Então, ele enunciou a lei da gravitação universal. Nós vamos ver agora essa lei que diz o seguinte: a matéria traz a matéria com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Está aqui a fórmula. Você tem aqui F, que é a força, vai ser igual a essa constante G, que é a constante da gravitação universal, e aí o produto das massas, indicadas por M e Mzinho, sobre o quadrado da distância que os separa. Essa é a grande lei relacionada aí a Newton. Bom, então o que nós temos? A constante 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então é muito pequenininha. Então, bem pequena essa constante. E ela não depende dos dois corpos. Ó, as forças de atração entre dois corpos indicam o quê? O princípio da ação e reação, uma das leis de Newton da mecânica. Tem que ter mesma intensidade, direção, mas sentidos opostos. E são forças de campo, pois sua ação é à distância, quer dizer, não há contato. Essas forças de atração têm sempre a mesma intensidade, independente da massa do planeta. Assim, apesar da massa da Terra ser muito superior à massa da Lua, a intensidade da força entre elas é igual, gente. E aqui é interessante, né, quando a gente analisa a partir da superfície da Terra, né, o que ocorre em relação a essa força. O gráfico mostra, ó, a partir da superfície da você tem uma queda aqui, ó, que é uma hipérbole equilátera. Vai perdendo, né, a força gravitacional. E aí tem a relação com as marés, né? As marés são os movimentos de fluxo e refluxo da água dos mares e ocorrem devido à força de atração que a Lua e de forma secundária, né, o Sol exerce sobre os oceanos. A amplitude das marés será máxima quando o Sol e a Lua estiverem alinhados em relação à Terra. Quando houver esse alinhamento, ó, nós temos uma atração maior e a maré acaba sendo alta, certo? Do contrário, ela é baixa. O problema que nós temos é o seguinte: tem dados aqui, ó, que indicam a velocidade de rotação das estrelas em torno das galáxias, são incompatíveis com a distribuição de massa visível das galáxias, sugerindo que a grande parte da matéria do universo é escura. Então essa matéria que não interage com a luz, certo? É a matéria escura. Então a gente vai analisar o seguinte. Lembrando que o movimento de rotação das estrelas resulta da força de atração gravitacional que as galáxias exercem sobre elas, né? Então a gente vai analisar o seguinte: a curva no gráfico abaixo mostra como a força gravitacional de uma galáxia de massa m exerce sobre uma estrela externa à galáxia. Olhe bem, ó, como é a curva hipérbole, uma hipérbole equilátera. Ela deve variar em função da distância, né, r, da estrela em relação ao centro da galáxia, considerando essa massa aqui, para a massa da estrela. Então, a constante G nós sabemos já que esse valor, está com um errozinho aqui gráfico. Então, a gente tem que encontrar, né, a massa da galáxia. Vamos nessa, né, usando a lei da gravitação universal. A gente sabe que é G vezes Mzinho, sobre o quadrado da distância. Olhando o gráfico, a gente consegue ver aqui esse ponto, ó, que está muito claro quem é a distância e quem é a força. Então, a força é 10 vezes 10 a menos 19. Nós sabemos já a constante 6,7 vezes 10 a menos 11. Esse aqui tem um errozinho aqui em cima, mas a gente vai valorizar os acertos, né? Vamos achar o M. A massa menor é de 10 a 30, né? A potência. A distância, nós vimos aqui, ó, no gráfico, 1,6 vezes 10 elevado a 20, tem que elevar ao quadrado, fazendo todo o trabalho
aritmético, né? 1,6 vezes 10 a 40 quilos. Grama é a massa da galáxia. Agradeço aqui ao Francisco, que é autor desse material. Vamos então para o nosso simulador? Simulador aqui, a gente vai botar na função rápida, tá? Aqui tem uma estrela e um planeta. Vamos colocar aqui a força da gravidade, a ação e reação, a velocidade, esse vetor perpendicular, o caminho vai sendo traçado. Vamos botar uma grade aqui. Então aqui nós observamos o comportamento circular, né? Vamos aumentar um pouquinho a massa da estrela, que a gente quer um comportamento elíptico. Pronto, vamos ver o que acontece. A gente quer um comportamento mais elíptico, para termos o afélio e o periélio. Bom, aí ó, já tem um comportamento mais elíptico. O Sol está no foco, seguindo as leis de Kepler, que o movimento é elíptico. E aí você tem o planeta fazendo esse trajeto, essa órbita elíptica, tá bom? Aqui a gente pode botar, nesse segundo caso, ó, um planeta e a sua Lua. Olha como fica o comportamento em relação ao planeta e, ao mesmo tempo, em relação à estrela, né? Todos aqui seguindo também o princípio, né, das leis da gravitação universal. Eu vou aqui aumentar um pouquinho a massa do Sol. Vamos ver se consegue gerar uma... Olha aí como há um aumento. Eita, a Lua se desprendeu, né? Nesse processo que a gente fez, acabou a Lua se desprendendo. Perdeu aqui nesse processo o equilíbrio. Aqui a gente pode botar a Lua e o planeta, né? Inclusive a gente pode tirar a força da gravidade aqui nesse botãozinho, ó. E aí sem gravidade nada funciona. E temos aqui, vamos colocar aqui de novo, um satélite seguindo aqui a órbita do planeta, que no caso é o planeta Terra. Bom, se eu tirar a gravidade já viu, né? Posso diminuir também, ó. Aqui é a distância. Começar de novo aqui com esse daqui, que é o planeta e o satélite. Você consegue ver aqui as forças envolvidas. Tá bom, pessoal? Aqui a gente só fez uma simulação para vocês verem a parte elíptica, as leis de Kepler e as leis